Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Olá! Pelo amor de Deus, episódio número 21. Eu sou o Ed The Drummer e como diria Mortification, no as a knower. E eu estou aqui com o Jairo, não é? Então, estamos aí gravando o segundo episódio do Personagem da Bíblia, não é? Não é? Não, olha ali, agora botou a piadinha, hein? Eu gostei. Mas essa história de arca não é incrível? E também estamos aqui com o Botelho, que já se pronunciou aí, né? Não é? Não te esquece, Botelho, que às vezes tu fica falando assim e não te apresenta, ninguém sabe que tu participou, né? Aconteceu no Diadão. Adão, ninguém sabe que eu participei, mas enfim. Não, sabe, estava lá, né? Mas não foi falado, estamos aqui com o Botega. Estou aqui comigo mesmo, Botega, na minha cozinha, sem barulho de geladeira, nem de aves silvestres. Trilha sonora. Agora tá mais silencioso aqui. Mas muito bem, pessoal, então hoje nós vamos gravar o segundo episódio da série Personagens da Bíblia. E é também a segunda gravação que a gente tá fazendo, né? Porque a primeira deu um problema aí e a gente perdeu até o cão. Até o cão, já tava quase Noé morrendo aí e a gente não tinha gravado nada. Sim, nós perdemos o cão, né, gente? Que coisa, né? Mas então a gente vai gravar sobre Noé. Noé, né? Noé. Então, nós vamos gravar sobre Noé, esse personagem que a gente considera também de grande importância na Bíblia. Muito bem. Tá beleza, Edson! Então, pessoal, como comentado, a gente vai gravar sobre Noé, não é? Não é? Então, pra começar, vamos ver então quem foi Noé, né? Tipo, só os pontos principais sobre a pessoa de Noé mesmo, né? Então, pra começar, a gente podia falar sobre o nome dele, a origem. Qual que é a Botega? A origem dele, então, Noé, vindo lá do hebraico, significa calmo, alguém que alivia, alguém que traz descanso, né? Então ele nasceu de Lameque, né? Ele foi filho de Lameque, que teve Noé aos 182 anos, e depois Lameque viveu até aos 777 anos. Lameque, quando Noé nasceu, ele disse que ele ia ser quem iria aliviar, né? E lá no versículo 29 de Gênesis 5, ele fala: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou, né? Essa é a profecia feita por Lameque, apesar de não parecer ser uma profecia, mas é interessante, porque liga com aquilo que a gente viu no episódio de Adão, que então, quando teve a queda ali por Adão e Eva, Deus então amaldiçoou a terra em que o homem vivia, que ia ter problemas para tirar o seu sustento, né? Então Lameque disse que Noé ia ser quem iria aliviar isso, não iria resolver, digamos, esse problema, mas iria aliviar para o ser humano, né? Então, esse alívio, ele vai muito além do que só a agricultura ali, que é o que foi amaldiçoado, mas vai também ele é aplicado para todas as misérias da vida humana que são o fruto do pecado, né? Então, essas são palavras tiradas do comentário bíblico de Gênesis feito por Calvino. Muito bem, então Noé, que era então filho de Lameque, vem da linhagem de Sete, né? Muito bem frisado pelo Botega no episódio que a gente falou sobre Adão, e por causa que, né, teve o outro filho que caiu, né? Caim. Então Sete, no caso, não caiu, né? Sete continuou com a linhagem, a gente chega até Noé daí, né? Até Noé. Então Noé, naquela época, ele era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Isso é falado em Gênesis 6, 9. Muito bom. De quem que Noé era pai, então? Noé era pai de Sem, Cã e Jafé, né? E é interessante até que, pelo menos na versão que eu li, NVI, né? Ali no 6:10, ele fala Cã, né? Que é o nome do filho é Cã. E mais pra frente, depois, ali no que comenta depois do dilúvio, essas coisas assim, a Bíblia comenta como
cão, né? Isso. Se tu for ver nas traduções mais antigas, ele usa realmente o nome de Cã como cão mesmo. Sendo o cão o animal, né? C-A-O-T, ou no A, no caso. Então, no caso, foi o filho de Noé que botou pra nós beber, né? Muito bem, piadinha básica. E Noé, aos 500 anos de idade, ele já era pai de 100 cães e Jafé. E isso perdurou até depois do dilúvio também. Ficou muito engraçado. Ele já era pai de 100 cão e Jafé, né? Tipo, 100 cães, né? 100 cães... Sem café. 100... Ele já era pai de 100 cães de Jafé. De Jafé. De Jaué. Javé. E depois em Gênesis 7:1 ele diz que Noé é o único justo que encontrei nesta geração. Isso é bacana, daí depois a gente comenta o contexto, né? No próximo tópico a gente comenta o que isso significa, né? Essa questão do... que só Noé era justo entre toda aquela geração e tal, né? Por quê? Como assim? Qual é o contexto? Depois a gente comenta, né? Muito bem, ali... Mas então também, só pra comentar, Botelho, que tu falou da justiça, né? Certo. Que Noé era justo. Tem... 2 Pedro 2,5 também comenta que Noé era um pregador da justiça, né? Que quando Deus trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, ele preservou Noé, pregador da justiça, em mais 7 pessoas, né? Então ali a gente vê, né, a ideia de que, como Noé vem da linhagem de 7, então a família dele tinha ele e mais 7 pessoas. Olha né? só. Claro, faz todo sentido. Tudo perfeito Nossa. Essa história tá perfeita. E 7 era o número perfeito também, né? Claro. Veja lá em Apocalipse. E se tu for ver, o pai de Noé morreu aos 777 anos. Olha. Nossa, Noé era o cara realmente escolhido por Deus. Né? Não era perfeito, né? Noé. Não, pessoal, não tem nada a ver isso aí, sabe? É uma mega coincidência. Né? O que importa mesmo lá em 2 Pedro é que ele era um pregador da justiça. Então isso é o que importa mesmo. Que lá também cita que ele era um cara realmente justo. Né? Voltando um pouco ali, se tu pegar em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, se tu for ver 14 é 7 mais 7. Ele equipara Noé a Daniel e Jó como homens justos, né? Então naquele trecho de Ezequiel ele fala sobre Israel ali, no caso de Jerusalém, que nem se Noé, Daniel e Jó tivessem vivido naquele momento, eles só conseguiriam se salvar, né? Não conseguiriam salvar mais ninguém ali. Então é interessante, se alguém não conhece muito a história de Noé, mas conhece a história de Daniel ou de Jó, para conseguir equivaler a justiça tanto deles dois com Noé. Então, e olha que ser comparado com Jó não é pouca coisa não, né? Se for ver, tanto Daniel quanto Jó, eles têm um livro próprio a cada um, com histórias bem contadas ali. Inclusive de Jó é bem demorado, né? Mas enfim, Noé tem uns 3, 4 capítulos, eu não me lembro direito quantos capítulos. Noé? Que fala de Noé. Acho que começa no 5, por aí vai até o 9. Isso. Então é um pouco trecho, mas de um homem com uma justiça tão grande quanto Daniel e Jó. Então a gente tem esse grupinho ali então de comparação, né? Daniel, Jó, né? Não é. E não é que ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Uma vinha, olha só. Me conta mais. Não, o engraçado é que esse ponto ali que tu vai comentar agora, Botega, que ele plantou, a Bíblia comenta assim, né? Tá, ele foi lá, plantou a vinha e dela ele fez o vinho, né? E é tipo uma coisa atrás da outra. Aqui, quando a gente planta a vinha, demora mais ou menos tipo um semestre pra ficar pronta e depois demora pra fermentar o vinho, demora mais, sei lá, alguns anos, né? Cara, quer dizer, você quer um vinho bom, né? Isso é um vinho bom, né? Vai que é uma colheita talvez tardia, Noé, assim, né, tomou um vinho qualquer, né? Vocês que quiserem visitar Bento aí, agora tá na época da colheita, né? Então tá cheio de caminhão de uva chegando aí. O asfalto fica uma beleza, né? Tu vai atravessar a rua, tu fica grudado no asfalto, tu não consegue caminhar. Tu passa com o carro sem só ver aquele... É muito legal isso aí, eu ando de moto, fico atrás dos caras e você fica... Isso quando não levanta isso na tua cara. Fica não, tudo pra mim não grudento. levantou nunca, até agora não. Mas é ruim também quando chove, porque aquilo ali daí sabão. fica escorregadio. Né? Se tu lamber o chão, fica com gosto de uva. Nunca lambi. Nunca lambeu? Não. É bom. Mas então,
foi o primeiro a plantar uma vinha, depois ele fez o vinho. Isso está ali no versículo 20 do capítulo 9, porque Noé era agricultor. Então, provavelmente foi o primeiro momento que ele colocou uma gota de álcool na boca, porque em nenhum outro momento ele fala de bebedeiras na Bíblia. Então, após ele beber o vinho, se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. E então, depois que ele ficou nu dentro de sua tenda, seu filho Cão, ao invés de auxiliar o seu pai nesse momento ruim da vida dele, ele não teve esse cuidado e expôs o seu pai falando dessa situação que Noé estava passando para os outros irmãos. E os outros irmãos, o Jafé e o Sem, sabiamente se recusaram a ver a nudez de Noé e vestiram uma capa segurando ela pelas costas, ou seja, Sem e Jafé seguraram a capa nas suas costas e foram de costas para a nudez de Noé e colocaram em cima de Noé para que ele se vestisse, né? Então, depois disso, essa história é contada ali de 9, do 21 ao 23, em Gênesis. Depois que Noé acordou da bebedeira, descobriu que seu filho caçula, né, o Cão, havia feito, amaldiçoou o filho de Cã. E é interessante que ele não amaldiçoou diretamente a linhagem de Cã, mas ele amaldiçoou o filho dele, o primeiro filho, que é Canaã. Canaã, que foi ancestral dos cananeus lá da Palestina. Tem até uma cidade, né, Canaã. E ele não proferiu a maldição para os outros filhos de Cã. Então a maldição que ele proferiu ali era uma maldição que o Canaã ia ser escravo dos irmãos ali dos filhos de Sem e dos filhos de Jefé também. E essa maldição ela foi cumprida mais para frente, quando a gente vê lá no livro de Josué, né? Que teve a vitória de Josué e também a conquista da Fenícia e dos outros povos cananeus pelos persas. Se tu for ver, essa linhagem dos persas ela foi vinda dos filhos de Sem e Jefé, né? Dos persas principalmente foi de Jefé, pelo que eu li. Então pode ver que talvez aquele momento pode não ter mudado muita coisa, mas mais pra frente, quando essa linhagem aumentou, realmente os filhos de Canaã ali, eles realmente foram escravos dos filhos de Noé, não é? Não é. Mas a gente também consegue aprender uma outra coisa com essa pequena situação que ocorreu ali com a nudez de Noé, né? Bad situation. Sempre quando tu for no quarto dos teus pais, sempre bate na porta antes. Mesmo que seja uma tenda e não tenha porta, né? Mas tu bate. Não é? Tá aí? Vamos entrar. Não é que tu tá pelado? Entendeu? Tem que ter, né? Tem que bater. Claro que tem a questão da cultura da época, né? E isso era algo que a gente vê ali que não era bacana. Mas, Jairo, tu que fez uma pesquisa profunda sobre a vida de Noé, diga aí pra nós com que idade Noé... Não, porque o Jairo, pra vocês que não sabem, ele foi o cara que mais pesquisou sobre Noé. Assim, se ele pegasse agora e fosse na frente lá, sei lá, de 10, 15, 20 mil, 1 milhão de pessoas e falar, né, no estádio, assim, ele conseguiria falar com toda a vida de Noé, assim, tintim por tintim, até os detalhes que nem estão na Bíblia. Olha aí. Até a vestimenta que ele usava. Tão profunda que foi a pesquisa do Jairo. Ele podia dar os detalhes da capa ali que vestiram Noé, né? Sim, é a capa tipo do Super-Homem. Era vintage. Designers. Então, conte aí com que idade Noé morreu e que idade ele estava ali no dilúvio, tu que pesquisou. É só o tópico mais fácil, né? Então, Noé teve uma vida muito longa, né? Muito longa. E viveu até os seus 950 anos. Uau! Mais? 950 anos. Matusalém viveu mais? Não é? Viveu mais, viveu 969, eu acho. Tava na briguinha ali, né? Vamos ver quem vive mais, vamos viver. É legal o Matusalém, né? Todo mundo brinca do Matusalém por ser um cara velho, né? Mas ali era normal essa idade, né? Assim, tu sabe que tem aquele ponto que é um pouquinho antes de Noé, né? Um pouquinho antes. Que diz que o homem, ele não ia mais viver tanto. Onde é que tá isso aí? Vocês lembram? Eu lembro. A magia da edição, né? Na verdade, depois da gente pesquisar bastante antes de fazer essa pergunta, mas sim, eu me lembro. É em Gênesis 6:3, que diz assim, lê aí, Jairo, já que tu não tá falando muito.
Então 6:3 diz: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então a gente pega Noé, ele foi uma exceção. Ele viveu muito mais de 120 anos, mas porque Deus ele tinha um propósito para ele, né? A gente vê dessa forma. Até porque quando Deus falou isso aí de 120 anos, ali no meio, Noé já tinha uns 500 anos. Eu tinha pelo menos 500 anos. Acreditamos que sim. Então ele viveu, a Bíblia diz que ele viveu os 950 anos e morreu. Morreu simples assim, simplesmente morreu. Isso em Gênesis 9, 28 e 29, né? Ele fala que ele viveu mais 350 anos depois do dilúvio e morreu aos 950. É isso aí. Então, Noé morreu. E interessante ali, então, depois ele conta ali em Gênesis 10, 32, então que os povos dos filhos de Noé se dispersaram pela terra depois do dilúvio, né? Então, claro, ele tinha que repovoar, né? Então, porque ele fala ali em Gênesis 10, né, que vocês cresçam e multipliquem-se. Aí depois, então, formou cada povo e aí entra na história do Torre de Babel, né? Mais ou menos. Mas isso é assunto para outro podcast. Mas então, assim, pessoal, a gente tem que ver a questão do contexto, né? A questão principalmente do chamado de Noé. A gente viu lá que Noé era um homem justo e tal. Vamos começar por aí. Por que Noé era um homem justo e não tinha nenhum outro? O que estava acontecendo lá naquela época? Então, Noé foi chamado por Deus em um momento em que a terra estava aumentando em perversidade e violência. Então ele fala, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. A terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Isso fala em Gênesis 6, do 11 ao 12. E que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o somente para o mal. Isso fala em Gênesis 6, 5. Noré, gente. Então, daí o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Cortou o coração de Deus. Deus ficou desapontado com a perversidade do homem. Mas teve misericórdia. Noé, porém, era justo e íntegro entre o povo daquela época. Ele andava com Deus e Deus mostrou benevolência com Noé. Né? Benevolência. E é legal o que Deus diz, né? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Isso a gente entra no embate teológico que a gente não vai tratar aqui. Dessa palavra de arrependo-me de... Isso aqui não vem ao caso, a gente tá falando de Noé, não tá falando de Deus. Então, depois quando a gente fizer o podcast sobre o dilúvio, aí a gente vai falar sobre isso. Ou se algum dia a gente falar sobre a questão de um podcast de Deus ser imutável, a gente fala sobre isso. Mas não vem ao caso aqui e não coloque nos comentários sobre esse assunto. Por favor. Porque a gente quer falar sobre Noé aqui, tá? Então Noé? O que importa é Noé. Noé? Tá? Isso, ou vai lá no BTcast, lá já devem ter falado sobre isso, ou não. Não sei. Não sei também. Não é? Ó, fica a sugestão aí pro pessoal do BTcast, fazer sobre a imutabilidade de Deus, né, se não fizer. A gente viu ali que então o mundo estava perverso, Deus ficou desapontado, decepcionado e queria tocar fogo em tudo, né? Só que daí no caso, em vez de tocar fogo, ele botou água em tudo, né? É melhor, né? Tacar fogo. Sim, porque fogo destrói, né? Mas a água só molha. Eu separei ali os versículos em que, por um lado, Deus fala algo e depois o que Noé faz, né? Então, a gente já falou aí do Gênesis 6, do 7 ao 8, né? Que fala ali que Deus mostrou benevolência sobre Noé. Então, em Gênesis 6,14, Deus fala para Noé, você, porém, fará uma arca de madeira. Aí em 7,5, Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Aí depois em 8, do 15 ao 16, diz assim, então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e a mulher deles. E em Gênesis 8, 18, ele fala, então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então dá pra ver como Noé era um cara muito dentro do que Deus pedia, né? Deus falava, faz uma arca, Noé faz uma arca. Sem pestanejar, né? Sem era o filho dele. Mas aí depois falou pra sair da arca, ele saiu da arca. Simples assim, não tinha... vou sair daqui uma semana, ou vou construir daqui a pouco, ou vou fazer diferente, não. Ver como em pequenas coisas assim, não era justo. Em tudo. Em tudo.
Então Deus instruiu Noé a construir a arca para salvar o quê? A família e os animais, né? Isso aí. E daí, então, a gente pode pular já, acho que lá pro dilúvio. Porque esse é o chamado que Deus deu para Noé. Foi lá e chamou Noé, né? O chamado. O chamado, né? Deus. 7 dias depois. Será que o filme chamado tem teor bíblico? Tá, mas continuando. Falando agora sério. Será que ele teve 7 dias para montar a arca? Uau, nossa. E Esse é no o 7º dia ele recebeu um relâmpago. Mas então, vamos lá pro dilúvio já. No dilúvio, então, Deus deu esse chamado porque ele ia mandar um dilúvio, né? Ia começar a chover, e pediu para Noé construir a tal da arca, porque a arca, no caso, ia boiar sobre as águas do dilúvio. Então, a gente vê diversos trechos ali. Gênesis 6:22 que diz que Noé fez exatamente o que tinha ordenado, como tu comentou, Botega. Diz também que no 7:20 que as águas do dilúvio subiram até 7 metros acima da montanha. 7, de novo. Opa. Olha o 7, ele era... Cara, esse Subiu. Noé, eu não tenho dúvida que ele era descendente da linhagem de 7. Ele tem que ser descendente da linhagem de 7. Olha que eu vi que em outro livro que eu li, que ele não traduzia como 7 metros, ele traduzia como 10 metros. Mas não importa, porque o que é legal é que é o 7. Ah, tá. Que eram 15 covados, na verdade. Não é côvados? Ou sei lá. É que eu gosto de covados, porque parece que tu tá cavando, né? Cavados. 15 cavados. A 15 cavadinha ali dá... média, né? Dá 7 metros. 7 metros. Ou 10, né? Ou 10. E essa questão de métrica também é algo que é bastante discutido, porque no passar do tempo, nas traduções, as métricas não são muito certas, até tem a questão do tamanho da arca, né? Que não é muito certo, assim, e tal. Isso a gente não vai entrar no mérito porque a gente quer focar mais em Noé. Então a gente não vai nem comentar sobre os animais que entraram na arca, né? Até eu vou citar aqui, tem o Alerta Crucial, que foi gravado sobre Noé, né? Então o pessoal pode escutar lá, que lá eles falam sobre o tamanho da arca, lá eles falam sobre quantos animais entraram na arca, como é que foi, todas essas coisas aí, que eu acho que não vale a pena a gente citar, senão a gente vai se estender muito e a gente vai sair do foco do Noé. Noé. Então é legal ele citando Noé, que lá em 7:22-24 ele comenta que realmente só Noé que sobrou. E aí diz assim, ó, tudo que havia entre a seca tinha narinas, e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Calma aí, mas Noé morreu também? Calma lá, vamos ler o resto. Todos os seres vivos são exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles com que eles estavam na arca. E os peixes. E os peixes, né? E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então assim a gente vê ali, ó, dentro da água tinha Noé, tinha os filhos dele, tinha os animais de grande porte, porque no pote tinha os cães, né? Tinha a mulher de Noé e as mulheres dos filhos de Sim, Noé. porque tinha Noé e mais 7. Então era Noé, a mulher são 2, os filhos são 3 e mais 3 esposas, né? Dos filhos. Então mais 3, 6, 7, 8. Então Era não é Noé mais mais 7. 7. Viu? Noé e os 7 anões. Oh, nossa! Não é o 7 anões, hein? Ah, não. Eu vou. Pra arca, eu vou. Eu vou. Então, para fechar o assunto da arca, olha só, em Gênesis 7:16 diz a seguinte frase: então o Senhor fechou a porta da arca. Então é interessante ver ali que Noé fez a arca, mas eu acho que ele não tinha força para fechar a porta, ou sei lá, depois de já ter cuidado de todos os animais. Imagina tu puxar uma porta daquelas lá. Sim, né? Porque deveria ter lá os 13 metros, que nem dizia da arca. Deveria ter algumas toneladas. E aí, imagina, Noé ele teve que pegar os alimentos para os animais. Isso a gente não falou antes, né? Não falamos, mas isso não importa. Mas é da vida de Noé, mas enfim. Não, mas a gente não falou nem como que ele construiu a arca. Então, isso aí, escuta lá o Alerta Crucial, lá. Tô recomendando, vai. Até porque, assim, ó, o dia que vai no ar esse episódio, vai ao ar também o Alerta Crucial que eu gravei junto com eles. Então, tem outro episódio pra escutar. Olha ali. Sobre a ceia, né? E também vai... Mas não é isso que eu tô recomendando o da Arca de Noé. Né? Então, com isso, nós fechamos a arca, né? Ou melhor, Deus fecha a arca. Não é?
Então vamos lá, pessoal. Próximo tópico, então, a aliança de Deus. Se tu for ver, na verdade não foi uma aliança, porque é um arco não é uma aliança. O arco-íris não fecha. Mas pega aí. E se ele vai dentro da terra? Ninguém nunca foi na base do arco-íris pra ver se tem o pote de ouro. Imagina pra cavar e ver se... Imagina quantos covados de aliança deve ter. Imagina quantos covados de terra tem que tirar por aí. Ai. Muito bem, Jairo. Explique para nós a aliança de Deus com os homens. Muito bem. Depois dessa linda explicação do Jairo. Nossa, porque o Jairo, como eu falei, né? Ele realmente sabe tudo. O Jairo é muito engraçado. O Jairo colocou os tópicos dele, até agora não falou nem. Só deu um oi até agora, né? E falou que Noé viveu 950 anos. Não, muito bem. Não, isso foi muito importante. Isso porque ele lê aqui no meu computador, né? Não, Jairo, que isso, meu. Ô, Jairo, antes Hoje de eu tô tu... sem pauta. Hoje, antes de tu vir gravar o podcast, tu leu a história de Noé? Pelo menos a Bíblia, tu leu? Isso sim, né? Bom. Tá. Não, mas então a aliança de Deus e homem, ela acontece depois de um acontecimento muito importante. Noé sai da arca. Quando foi isso, Jairo? Então, a Bíblia fala que isso aconteceu no 27º dia do segundo mês, né? Que quando a terra estava completamente já seca. Opa, seca então quer dizer que não tinha mais mares. Não é. Não é. E o que Deus disse, não é? Ele mandou, sai da arca, você e sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E aí saiu da arca. Tá, então beleza. Então, Noé, ele, mesmo na arca lá tal, ele desceu tal, e ele continuou muito devoto, né? Porque quando a Bíblia fala ali, que nem isso aí que o Jago comentou, tá lá em 8, 14 e 16, né? Aí a partir do 20, o versículo 20 do capítulo 8, ele diz que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e ofereceu como holocausto, né? Queimando os bichos lá, aqueles sacrifícios que tinha lá. Animais e aves puros. E aí o que Deus diz? Ele diz que ele sentiu aroma agradável, e Deus diz, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Um abraço para os pelagianos aí, então. Eu nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então ele diz aí, né, que não vai amaldiçoar porque ele ficou feliz com Noé. Eu gostaria de levantar 2 pontos aí, então. Opa, 2 pontos. O primeiro ponto, então, a gente vê que a questão de criar o altar e dedicar o holocausto, isso foi uma coisa que foi passada lá desde Adão. Se a gente for ver lá no episódio de Adão, que a gente fala que depois da queda do homem ali, então teve a morte do animal para fazer de roupa pro Adão e Eva e tal, depois... Daí o Caim e Abel, eles fazem as ofertas. As ofertas, então vê que essa questão de holocausto, ela foi passada desde lá de Adão, desde a queda até agora com Noé. Então Noé, a primeira coisa que ele faz é matar os animais. E o segundo ponto, então ali, digamos que se cumpriria, ou na verdade liga aquela profecia de Lemeque, né? Opa! Que gancho! Que fala que Noé iria aliviar o povo. Então ele diz ali que enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Por isso do significado. Então por causa do Lameque. Por causa do Lameque. Então ali tu faz essa ligação, né? Quando Adão, na queda de Adão lá, Deus fala que com dificuldade tirará o alimento da terra, né? E ali, então, agora depois do dilúvio, ele fala que o plantio e a colheita jamais cessarão. Então, digamos que o homem terá dificuldade ainda de tirar o alimento, mas esse alimento jamais cessará. O frio, o calor, o verão e o inverno, então, que fará aquela... Eu não sou muito na questão agrícola aí, não sei como é que funciona, mas eu sei que as estações do ano servem para alguma coisa aí no crescimento dos alimentos, né? Então, a gente consegue fazer essa ligação aí nesse ponto aí.
E é interessante daí depois mais em cima, então ali nunca mais amaldiçoarei o homem e o coração inclinado para o mal desde a infância. Então eu vejo que Deus viu o mal que o homem estava fazendo antes de Noé ali, né? Todo o mal que estava sendo construído, e ali no final ele diz que então não vai mais destruir, mas sabe que o coração do homem é voltado para o mal desde criança, né? Então aí continuando, isso ele fala tudo em Gênesis do capítulo 8, versículo 20 ao 22, né? Isso, daí depois se a gente pular lá pro capítulo 9, do 8 ao 17, a gente chega a Natal da Aliança, né? Mas antes disso... Opa, antes disso? No versículo 13 e 4, ele fala sobre a comida, que eu queria fazer uma ligação com Adão também. Tá, fala aí. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue que é vida. Sim, aí vem os caras que tem aquelas igrejas que não podem comer carne com sangue por causa disso. Né? Isso depois é quebrado mais pra frente. É muito quebrado. Até o Novo Testamento ali, a gente não vai entrar nesse detalhe. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas essa lei já foi quebrada. É interessante. Então a gente consegue fazer a ligação ali, que se você ouviu o podcast sobre Adão também, ali já são 3 ligações que a gente está fazendo. Então que a gente tinha comentado que Adão e Eva eles só tinham a possibilidade de comer os vegetais, eles não podiam comer os animais. Agora, nesse momento, pode comer os animais. Deus deixa com que Noé e a família dele, toda a sua descendência, possa comer os animais também, contudo que não seja com sangue, ou seja, tem que deixar o animal escorrer aí até que o sangue termine, para que ele possa comer o bendito animal. Agora dá para fazer um churrasco. Noé, o primeiro gaúcho. Ele é gaúcho mesmo, ó, plantou a vinha, né, fez vinho, fez carne, deve ter feito um costelão, né? Imagina, né? Nunca comeu carne. Se bobear Noé, a arca, quando Noé desceu da arca, ele estava aqui no Rio Grande do Sul. Imagina quanto espeto ele não podia fazer com a arca depois. Botou fogo na arca. Botou fogo na arca, fez um costelão de 48 horas, 12 horas. Nossa, tá, mas então vamos lá. Aliança de Deus com os homens, tá? Vamos lá pro 8, que diz que Deus foi conversar com Noé e seus filhos e disse assim: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, aves, rebanhos, blá 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 blá, né? Todos que saíram da arca. Estabeleça uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Né? Daí ele comenta ali que não vai mais vir dilúvio, com esse objetivo, destruir toda a forma de vida, e toda vez que ele vê o arco-íris lá, ele vai lembrar da aliança eterna de Deus com todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na Terra. É interessante que ele fala que ele nunca mais vai ceifar a vida pela água de dilúvio, ele não fala nada de outra coisa aí, né? É muito importante citar isso aí, é dilúvio, né? E dilúvio a gente sabe que é a diferença. E aí ele conclui, dizendo Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a Terra. Lembrando bem que essa aliança a gente pode chamar de velha aliança, né? Porque quando Cristo vem, ele estabelece uma nova aliança, correto? Mas é legal a gente lembrar, né? E a gente vê, olha só, será que antes não existia arco-íris? Ou existia? Ou Deus apenas usou o arco-íris como uma forma de lembrar? É interessante a forma, digamos, urbana que Deus fala aí nessa questão do arco-íris, né? Porque ele fala que quando ele vê o arco-íris, ele vai lembrar da aliança, né? Que ele fala em um ponto. Porque se a gente for parar para pensar, uma coisa que a gente não citou, que até a gente vai citar, acho que no próximo tópico, que o local que Noé vivia era uma terra seca, né? Nunca chovia lá. Então por isso que chamaram ele de louco, tal, vai construir uma arca, tu é louco, né? Então, por quê? Não chovia, não tinha água, de repente veio o dilúvio. Então o arco-íris ele precisa do quê? Ele precisa de nuvens com água e que elas, né, precisa do sol para que faça esse esquema. Se não chovia lá, provavelmente lá não aparecia arco-íris. Então para Noé, talvez ele nunca tinha visto um arco-íris. Sim. E aí Deus coloca aquilo, porque daí teve o dilúvio e tal, e Noé provavelmente foi parar num lugar diferente onde ele estava,
Então ele vê essa coisa e diz aí, Deus diz, olha, tá vendo aquilo ali? E aquilo ali é para nós lembrarmos dessa aliança e tal. Muito bem. Interessante. Também eu retirei ali do livro de Teologia Sistemática do Yanni Gruden um trecho bastante interessante sobre essa questão da aliança. Ele fala o seguinte: a aliança que Deus fez com Noé, apesar de depender da graça, ou seja, foi algo imerecido do ser humano, se estende por toda a humanidade. E não somente aos redimidos, como normalmente as alianças que Deus faz, né? E sim para toda a humanidade também. Sim. Então quem não é crente também vai receber essa aliança também. Além do mais, ela não tem condições específicas. Ou seja, não há necessidade de fé nem obediência do homem para que essa aliança continue a se cumprir. E o sinal da aliança, que é o arco-íris, não requer nenhuma participação ativa ou voluntária do homem, né? Então, é uma aliança que Deus faz com a humanidade, em que a humanidade não precisa fazer nada em troca. Simplesmente Deus dá isso para o povo de forma imerecida ou através da graça de Deus, e é algo espetacular. Que nem Deus é quebrantado, né? Merecida vida de graça recebida. Só que no caso fala de Cristo. Né? É a segunda aliança que Deus faz com o povo, né? A primeira foi com Adão. Exato. E agora faz com Noé. Então, pessoal, como é que a gente pode usar o exemplo de Noé nos dias de hoje? Eu tenho algumas formas de como a gente pode usar, mas eu quero saber... O Jairo é o que mais tem coisa... Não, eu acho que o Jairo é a única coisa que ele pesquisou, né? Ele fez um top 10, top 11 no caso. Top 10 plus. Top 10 plus, o que não é bom pra nós. Fala aí, Jairo. Vamos deixar só o Jairo falar agora, então, vai. Vai lá, Jairo. O que Noé nos traz hoje para que a gente possa aprender? Porque a gente vê que a gente vive através de Cristo hoje, mas o que a gente pode aprender com Noé? Eu espero que você explique, que eu tô vendo os tópicos aqui, é só uma frase, né? Eu gosto de tópicos, né? Vai, topica aí. Então, acho que um primeiro, assim, que eu acho mais interessante de Noé é essa questão de que ele foi chamado de louco, né? E foi muito criticado quando ele foi construir a arca. Então, uma das coisas que eu vejo com ele não dê ouvido aos críticos, né? Tipo, quando apenas continua a fazer o trabalho que Deus estabeleceu que é para ser feito, né? É uma coisa que eu aprendo bastante assim com ele, que tu tem que ter a convicção do que Deus mandou fazer, o chamado, né? E ter a certeza disso, né? Que mais? Outra coisa que eu vejo é também de planejar pro futuro, né? Tipo, ele não tava... Quando Deus falou isso, ele não tava chovendo na hora, né? Então ele mandou fazer a arca, ele necessitava planejar, construir a arca para o que ia acontecer no futuro. Então tu tem que ter uma questão de planejamento, então linkando ao post lá do planejamento, né? Opa, link no post. Tem que se planejar para aquilo e tu tá pro momento certo acontecer, tu esteja com a arca pronta, né? Também um outro ponto assim que eu acho interessante, que mais uma piadinha assim que eu achei legal, que a velocidade piadinha de designer. A velocidade nem sempre é uma vantagem, né? Os caramujos estavam a bordo com os leopardos, né? Uau, que comparação. E tinha o cão lá também. E tinha o cão, né? Mas eu vejo também, além disso aí, é legal o primeiro tópico que tu comentou, Jair. Noé, ele é um exemplo de fé, né? Porque como tu falou, não ouvir a crítica, mas também a questão da fé. Pô, vem Deus aí e diz, cara, nessa seca, constrói uma arca. Porque vai molhar tudo aqui, vai morrer todo mundo afogado, constrói uma arca e eu quero te salvar. Noé, o que ele fez? Vamos lá, né? Porque a fé é o quê? É isso que não se vê, né? Então, ele é citado, inclusive, lá em Hebreus 11, 7, é o versículo que ele é citado como um herói da fé. 7, não acredito! Novamente. 7, ele é o 7, né? Mas diz lá que Noé, ele é um dos heróis da fé e ele é um exemplo, né, de fé para nós hoje. Então eu acredito assim, quando a gente vê, por mais que Deus venha e nos fala, cara, constrói uma arca porque tá vindo uma tempestade, e a gente olha para fora aquele sol bonito, a gente tem que acreditar que tá vindo uma tempestade e a gente tem que se preparar, né? Não necessariamente vai construir uma arca, mas a gente tem que se preparar de alguma outra forma. Também, se a gente for ver, Noé é comparado com a vinda de Cristo. Opa! Vocês já viram isso? Os evangelhos dizem assim, Lucas 17, por exemplo, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. E Mateus 24 também comenta alguma coisa, né? E a gente consegue perceber isso hoje também. Tu vê que
para vir o dilúvio e matar todos e Noé ser salvo, né? A história de Noé, ela nos lembra que tudo que precisa para a volta de Cristo, né? Tudo que precisa não, mas o momento da volta de Cristo vai ser um momento em que nem Noé estava lá, em que o povo estava se deixando levar, digamos, por tudo, fazer tudo errado, tudo que não tinha nada a ver com Deus, e veio o dilúvio, e no caso Cristo também vai vir. Então a gente consegue fazer um paralelo com os nossos dias de hoje, a gente olha ali para fora, como é que tá? Se bem que não é de hoje que tá assim. Não é de hoje. Não é de hoje que tá assim. Não é de hoje. Já faz muito tempo que tá assim, né? Só que Jesus não voltou ainda, mas o já tá dia do tudo... Senhor virá como ladrão, né? Digamos que a arca já tá toda pronta. Só falta a gente permanecer dentro dela. Na verdade, só falta a gente, digamos assim, eu acho que... Então, o que eu escrevi aqui para esse momento, depois o Jairo vai comentar, que ele só comentou 3 tópicos agora, né? Então ele tem mais os outros 8 tópicos, né? Então que eu fiz um resuminho ali sobre isso aí. Então Deus escolheu homens fiéis, né? Então Noé foi o único justo ali do momento. Então acredito que fidelidade com Deus nos traz grandes coisas, né? Como diz a música do Fernandinho, né? Grandes coisas estão por vir. Então, e por mais louco que pareça seguir a Cristo, devemos fazer, pois Deus tem grandes coisas para fazer por nós, né? Então, por mais louco que a arca pareça ser para aquela época, um momento que não chovia, tarará, tarará, ele fez cegamente seguir a Cristo, né? Então, às vezes a gente quer tirar algumas coisas, algumas regras da Bíblia para que fique mais fácil para nós, porque talvez eu não vou agir assim porque as pessoas vão achar que eu sou louco ou algo do gênero por estar seguindo a Cristo dessa forma, ou eu não vou ir para aquela festa e aí as pessoas vão dizer que não, tu tinha que ter ido porque tu tá indo para a igreja agora tá ficando louco, ou algo desse gênero. Não, ele foi fiel e Deus disse, tu vai fazer uma arca e todos os animais vai entrar nela, e imagina, tipo, será que eu vou ter que buscar cada um pela mão? Será que o leão não vai me bater, me morder? E então faz essa ligação para a nossa vida hoje, né? E Deus nos fala o que devemos fazer, nos dá as ferramentas e faz os milagres em nossa vida. Devemos não seguir o padrão do mundo, do qual Deus destruiu no dilúvio. Então Deus deu para ele qual que era o tamanho da arca, disse que ia trazer os animais, disse o que ele precisava fazer, né? E fez todas essas coisas acontecer, e foi tudo o contrário ao que o mundo estava fazendo naquele momento, né? Então é interessante a gente buscar conselho na Bíblia mesmo, não buscar os conselhos no mundo, que foi o mundo em que Deus se arrependeu e tentou destruir no dilúvio. Até porque, que nem diz 1 Coríntios 1, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Isso aí. Noé, o que ele disse? Ele destruirá a terra. Não pode ser evitado. O homem corrompeu este mundo e o encheu de violência. Precisamos ser destruídos. Um grande dilúvio se aproxima. Construiremos um barco para abrigar os inocentes. Mãe! O que foi? Eles! O que querem? Achaste mesmo que irias te proteger de mim nisso? Não é proteção contra ti. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Eu não estou só. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. As cobras virão também? Tudo que rasteja, tudo que anda. Lembra-te, Noé, ele te escolheu por algum motivo. Peguem a arca! A escolha está em tuas mãos, Noé. Começou. Então, pessoal,
Já falamos então bastante sobre Noé, sobre a questão bíblica, mas temos algo que vai acontecer. Estreia o novo filme chamado Noé. Noé? Ou Noah as a knower. Noé é um sábio. E agora todo mundo vai entender o que tu falou no começo. Isso, que eu falei. Escutem a música do Multiplicator, vou botar link no post. Fiquei escutar, cara. Mas beleza, então, filme Noé, né, que até agora nós só vimos o trailer, não assistimos o filme, obviamente, né. Então, o que vocês viram de interessante no trailer? Além de que a Hermione tá na arca, e isso eu acho que é covardia e fica roubando aí. Outra coisa que não tá na arca, mas tá no filme, é o Mestre dos Magos. Ah, o Mestre dos Magos. Muito engraçado você, Anthony Hopkins. Hopkins. Do desenho Dungeons and Dragons. Isso, que no caso é Caverna do Dragão em português. Né? Isso aí. Sim. Que faz todo sentido. Dungeons and Dragons, Cavernas e Dragões. Né? Cavernas e Dragões. Também vem do RPG, Dungeons and Dragons. Anotem RPG aí. Opa, dramatização, drama. O que será que ele quis dizer com isso? O que RPG? será? O que é RPG? Peraí. Mas vamos falar sobre o filme. Então, o trailer, o que vocês viram de bom ali? Botega comentou antes ali que tem um negócio interessante, que na hora do dilúvio vem água do chão. Vem água do chão. Muito bem, a gente não comentou porque a gente não falou da arca nem do dilúvio, mas a água não veio só do céu. Agora não estou com o trecho da Bíblia aqui, mas fala também que a água veio de baixo, jorrou do chão também a água. Então, senão tá louco, né? Encher a água. Mas vale citar que o filme, eu tenho certeza que ele não é fiel ao que a Bíblia diz. Porque a gente já vê uma questão ali que, pelo visto, a gente não tem na Bíblia, que é a questão dos povos quererem brigar pela arca. E isso foi uma grande discussão, né? Quando começou o filme. O trailer. O trailer, a produção do filme com o diretor lá. É o Darren Aronofsky. Isso aí. Assim. No caso, quando ele iniciou a produção do filme e foi apresentado o trailer, deu várias discussões com isso, né? Tipo, tem vários artigos de blog que os críticos religiosos não gostaram do trailer pela liberdade criativa que ele tem, né? Então, por isso que ele foi meio que obrigado a colocar que foi inspirado no filme, na história de Noé, mas não é fiel a tudo que acontece, né? Mas não é fiel. Mas não é fiel. Mas não é fiel, né? Mas vamos, também é um filme assim que é baseado, a gente sabe que é uma grande produção e tal, e a gente vai assistir esse filme pra se divertir. Se a gente quiser aprender sobre Noé, a gente tem que ler a Bíblia, eu acho, né? Sim. Ele fala... Até como assim, agora olha só o que eu vou falar. Que nem tem aquelas séries da Record, que eu não vi nenhuma até agora, mas me falaram que várias delas, assim, tipo assim, tem coisas lá que acontecem nas séries, nas minisséries, que não estão na Bíblia, que tipo acrescenta, entendeu? Então eu vejo assim, cara, isso aí é uma dramatização. Isso. Eu acho que assim, a gente não tem que levar o pé da letra. Se tu quer levar o pé da letra, tu tem que ler a Bíblia. Tanto que no começo do trailer ele acorda de um sonho, né? E aí a mulher pergunta aqui que ele falou, no caso que Deus falou pra ele, né? Então não fala na Bíblia que ele sonhou. Não comenta sobre isso. E depois também mostra meteoros caindo. Meteoros e Pégasus. E aí vai ter um dilúvio, não vai ser destruído por meteoros, né? Sim, o meteoro foi antes, foi com os dinossauros, tá na Bíblia. Foi uma dramatização. E uma coisa que eu quero comentar, que eu acho que ninguém percebeu, mas que influencia muito no jeito que a gente vê a arca, é que no filme a arca é realmente uma arca, é algo quadrado. Normalmente quando a gente estuda a Arca de Noé, ela é um barcão, né? É verdade. Eu na verdade, nem vi isso aí no filme. Ela é um quadrado. E depois quando vem a água ali no trailer, dá pra ver que ela não é tipo, eu tenho a madeira segurando o barco, né? Realmente é algo quadrado. Pra mim parecia que era a madeira segurando o barco. Não sei, vamos ver no filme, né? Mas pra mim me parece que ele é um grande quadradão, né? É um bloco, é um caixão. É um caixão. Morre todo mundo aqui dentro, gente. E justamente eu acho que faz ligação a se chamar uma arca, né? Eu não sei se uma arca tem ligação tipo a Arca da Aliança, ela é como? Quadrada? Ele não disse faça um barco, faça, sei lá, algo, enfim. Mas é uma arca, né? O que é uma arca, né? O que é uma arca? Faça um caiaque. Não é algo assim. Jet ski. Parece algo quadrado, né? Então... Faça um jet ski de madeira.
Então eu acho que é uma forma da gente pensar diferente do formato da Bíblia do que normalmente a gente vê, né? É legal que ali no trailer diz assim que a mulher de Noé chega e as serpentes também, aí ele diz todo ser que rasteja, né? Então, mas um negócio interessante ali desse ponto que não é bíblico, né? Que é a questão dos povos querendo roubar a arca de Noé. Que ele chega assim e diz lá pra... Olha, eu tenho um monte de gente comigo e você quer me desafiar sozinho? E aí é legal o que Noé fala, que ele diz assim... I have men at my back and you stand alone and defy me. I'm not alone. No. I'm not alone. I'm Batman. Eu não estou sozinho, né? Ele disse, né? Então, eu achei muito legal isso aí, né? Tipo assim, subentende assim que ele tem Deus do lado dele, a fé dele. Então, esses pontos assim, né? Por mais que tu pensa, mas olha, é diferente. Porque não tem essas brigas, não está na Bíblia. Mas o ponto assim que importa, que é que Noé era realmente fiel a Deus, ele tá ali, né? Eu acho que assim, não importa como tu falar sobre a história de Cristo quando tu for falar para alguma outra pessoa, desde que tu fale que ele foi Deus aqui na terra, ele foi santo, ele foi 100% puro, ele não pecou e ele deu a vida dele para salvar a gente, isso é o suficiente. Não importa se tu quando for falar, tu não falar de todos os milagres dele. Não importa se daqui a pouco tu quer falar, Jesus ele tinha cabelo comprido. Jesus não tinha cabelo comprido. A Bíblia não comenta sobre isso. Não tem problema se tu comentar. Agora, o que importa é a essência de Cristo, né? Então, assim, de Noé. Tipo, se eles fizerem esse filme, né? Fazendo coisas que não estão na Bíblia, mas eles preservarem a essência de Noé e a essência daquilo que Deus pediu para Noé fazer, a questão da aliança, essa essência, não importa se eles querem colocar outras coisas, porque a gente sabe muito bem que eles estão colocando isso pro filme ficar mais dramático, ficar mais com ação, com aventura, não sei o que. Não importa se eles botarem, pra mim eu vou gostar do filme se a essência ficar preservada, né? Então, se a essência ficar preservada, o filme pra mim vai ser muito bom. E eu vou ficar feliz. Mas então, se tu for ver lá no trailer de Noé, eu não sei se mostra em algum ponto ou se no filme tá realmente diferente do que a gente lê na Bíblia, mas eu só achei, os 3 filhos, a mulher de Noé, mas eu só achei uma mulher dos filhos de Noé. Eu não consegui ver em algum outro momento que aparecia as outras 2 mulheres, porque na Bíblia fala que ia... Sabe o que é? Sabe o que é? Nesse filme, esse filme ele é patrocinado pelo movimento Escolhi Esperar. E um dos filhos de Noé, que provavelmente devia ser o cão, ele é bem pequeno, então não sei se parece que ele é pequeno e não teria uma mulher. Mas o cão é o mais novo? O cão é o mais novo. E então a gente não acha as 2 outras mulheres, porque ele lá dizia que eram as mulheres. E aparece o quê? Aparece uma criança no colo da mulher de... Que parece ser a mulher de Noé. Que é a mulher de Noé. Meu Deus. Então tem muitos personagens que estão fora. Mas assim, aquilo que eu disse, cara, tá, beleza, não tá certo, mas... e também tem as questões assim que dá explosão de poder e tal. Então essas coisas assim, se permanecer a essência de Noé, eu vou achar um filme bacana. Agora, se eles fizerem toda essa coisa hollywoodiana aí, modificar todas as pessoas que estão dentro da arca, né? E botar que poder ali, que solta fogo, solta raio pela mão, Jinkidama, Super Saiyajin fase 4, mas permanecer a essência ali, que tipo é a mensagem, né? Pra mim vai estar beleza. E o interessante também que quando vem o dilúvio realmente ali no trailer, ele vem como uma onda gigantesca. Eu não acho que uma arca daquele tamanho ela ia ser engolida por uma onda que vem de todos os lados, e água subindo e água descendo, né? Eu acho que a água foi subindo devagarzinho. Ela foi flutuando. Sim, é um tsunami quase. Sim, né? Porque choveu muito. Sabe o que me lembrou esse filme? Sabe aquele filme lá, o 2012? Que eles constroem a arca? Pra mim parece ser um 2012 épico. É a mesma coisa o filme. Vem um negócio, aí os caras constroem uma arca, daí tem os caras que querem brigar pra entrar dentro da arca, e aí depois vem lá e vem o dilúvio e tal. É a mesma coisa que o 2012, é o mesmo filme, parece, né, por esse trailer. Então, não sei, vamos ver.
Em nenhum momento no trailer eu vi o Senhor fechando a porta da arca. Até porque não parecia ter porta na arca. Não, na verdade tinha uma rampa, né? Tem uma rampa, mas é muito estranho. Mas enfim, acho que o filme vai ser bom. Eu também acredito, eu tô confiando que vai ser bom e eu espero que seja bom, diferente da crítica que o pessoal tem falado. E eu espero que ele permaneça a essência. Isso, né, pessoal? Então a gente viu quem foi Noé, o que ele fez, o que ele participou e qual é a importância dele para nós hoje, o que a gente consegue aprender com esse cara aí que construiu uma arca no meio do deserto. E também a gente deu uma breve comentário sobre esse trailer. Se tu vai assistir o filme e vier comentar depois, comenta aí o que tu achou do filme, essas coisas, porque provavelmente a gente não vai fazer um podcast só sobre o filme. Até se vocês gostariam que a gente fizesse podcast sobre filmes, coloca aí, porque eu tô tendo umas ideias aí, pensando talvez, né, umas ideias sobre isso, né, fazer um podcast extra, alguma coisa assim. Se vocês acham interessante que a gente comente, comenta aí que a gente vai pensar no caso e vamos ver se é viável, tá? Como é que a gente pode fazer. Né? Trailer comentado. Não os trailers, aí comentar filme mesmo, né? Tá. Mas aí eu penso assim, não vou comentar aqui, porque se a gente fizer, aí vai ser o nosso... Você escolheu esperar. Eu vou escolher esperar. Mas então tá, pessoal, então por hoje é só e fiquem com Deus, não é? Não é? Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Então, Dandeco, estamos aqui novamente na área de feedbacks do PADD. Hoje falando sobre os feedbacks do PADD 20, né? A mulher virtuosa. Nossa, mas então rapidinho, aquele básico lá sobre as redes sociais e formas de contato, quais são? Milhares, cara. As formas de contato: facebook.com/oficialPADD ou pelo site pelamordedeus.org.br/Facebook. Tem também o Twitter, @_PADD. Ou pode acessar pelo nosso site, pelamordedeus.org.br/Twitter. Ou mande um e-mail pra gente, contato@pelamordedeus.org.br. Lembrando que também você pode assinar o nosso feed de notícias, pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Também, né, pode mandar um e-mail pra gente através do contato @pelamordedeus.org.br. Ou acessar o Fale Conosco no nosso site. Tem também o iTunes, que é o pelamordedeus.org.br/iTunes. Lá também você pode e deve nos avaliar. Mítico! E também pode encontrar nós lá no YouTube, TuneIn, Podflix e aqueles outros, né, agregadores de conteúdo. E também não dá pra esquecer que esse ano tá rolando até o final de abril a Podpesquisa. Podpesquisa. Então, vá lá, acesse lá podpesquisa.com.br e responda né? Porque é muito importante para a podosfera brasileira, né? E também você pode ajudar nós a saber qual que é o perfil do ouvinte podcast. Mas, Dandy, também tem uma coisa muito importante pra gente falar antes de ler os comentários. Esse episódio que nós falamos sobre Noé, né? Esse episódio muito legal que você acabou de escutar, né? Foi um episódio muito bacana que a gente colocou pra ir no ar hoje porque a gente foi enganado. Trollados. Fomos trollados, porque era pra ter saído hoje o filme e ele vai sair dia 4 de abril. Não. Aí a pessoa deve se perguntar, mas por que eles não lançaram no dia 4 de abril? Ficava tudo certo. Porque no dia 4 de abril nós vamos ter um papo muito bacana e muito supimpa que vai ao ar no dia 4 de abril. E, né, já tá programado aí a gravação e tal, e vai ser muito bacana e vocês vão ver no dia 4 de abril, né? Então tinha que ser hoje esse de Noé. Ganhou uma semaninha a mais, né? Ganhou ali, como a gente falou do trailer mesmo, né? Sim. Então já tá sabendo pra ir pro filme, né? Sabendo tudo sobre Noé. Reserve o dinheiro da pipoca, né? Depois reclama de tudo lá do filme. Mas então vamos pra leitura dos feedbacks, né? Do episódio 20 sobre a mulher virtuosa.
Tivemos aí uma grande quantidade de feedbacks, né? No episódio passado, aqui está provado que a gente ia ler os 100% dos comentários. Vamos ler então os 100% dos comentários, porque assim, ainda não está naquele número exorbitante que a gente vai precisar ficar horas e horas lendo, né? Ainda é possível ler no tempo que a gente tem, né? Então... Até porque nós temos, por exemplo, uma amiga nossa que fez um comentário muito extenso. Ela escreveu assim: uou, que homenagem linda! Adorei esse post! Essa foi a Dione, né? A Dione, que é conhecida nossa, gostou muito, né? Falamos sobre a mulher virtuosa. Muito obrigado, Dione, pelo seu comentário, né? Mas temos outras pessoas aí também. Quem mais? Claro, tem o Éder Carvalho. Opa, lá do Alerta Crucial. Inclusive, falando em Alerta Crucial, no dia de hoje, aí esse é certo, hein? A não ser que o Alerta Crucial dê algum problema lá. Mas acho que não vai dar. Tenho certeza que não vai dar. Eu gravei um episódio com o Alerta Crucial. Mítico! Falamos lá sobre um assunto muito interessante, sobre ceia, né? Então confere lá, link no post. Link no post. O que o Éder falou, Dan? Bom, pro Éder vou ler com a minha super voz. Esperei chegar o dia 8 para ouvir esse podcast. E depois de ouvir, voltei para comentar essa homenagem feita às pessoas que são importantes na minha vida. Mulheres que ao longo da história vêm ganhando seu lugar na sociedade e até tomando o lugar de muitos homens. Muito bom episódio, galera. Desde o início de tudo é provado que não é possível o homem ser completo sem a sua metade. Adão foi a vivência desse fato. Todos nós temos exemplos de mulheres especiais na nossa vida, mãe, namorada, esposa ou amiga. No meu caso, o meu exemplo de mulher é minha mãe, por tudo que ela é na minha vida e na família como um todo. Tenho ouvido o podcast de vocês. Não ouvi todos ainda, mas estou aqui em off ouvindo, mas faço o compromisso de aparecer mais aqui nos comentários. Abraços! Botou uma carinha feliz, né? Se ele aparecer mais aqui nos comentários, ele vai ter o comentário lido, porque nós vamos ver 100% dos milhares. Nossa, e vai ser lido com a sua super voz. Voz marcante. Nossa, eu acho que é muito bom. Muito obrigado, Éder, ali, pelo seu comentário, pelo seu feedback, né? É muito importante para nós, seu feedback. E é legal que ele comentou ali, né, que desde o início tudo é provado que não é possível o homem viver sem a sua amada, a sua mulher. Sua mulher, né? Que nem o João comentou nesse episódio aí, o passado, né? Que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Seja ela mãe, né? Esposa, quem seja, né? Sogra, né? Mas vamos lá, temos ali um cara que é conhecido. Tem conhecido esse cara. Tem o tal do Botega, Rafael Botega. Conheço o Botega. Estava falando agora há pouco conosco, viu? Nesse episódio. E o que ele falou? Ele falou o seguinte: muito bom! Essas qualidades devem ser buscadas por qualquer mulher para conseguir alcançar a esperada virtuosidade. Opa, sabe as palavras, né? Botega que não participou do episódio da mulher virtuosa porque nós expulsamos ele, né? Sim, devido... porque, né, ele não era uma mulher virtuosa. Mas então são esses comentários. Comente você também, participe dessa jogada, né? Participe do PADD. E Dandy, quero falar aqui uma indicação muito importante, né? De um podcast que eu já indiquei. Já indicou. Já indiquei esse podcast, vou indicar de novo porque esse episódio desse podcast foi muito bom quando eu escutei essa semana. É o podcast Pra Ler ou Pra Comer, né? Esse nome é marcante. É pra ler ou pra comer? Me deu até uma fome agora. É para escutar, né? Acho que eles falam isso porque... É legal o nome deles, porque se tu for analisar, porque a palavra tem que ser o nosso alimento espiritual, né? Então é pra ler ou pra comer? Gostou, né? Do malandro. Viu? Muito bom. Então, assim, o episódio 11, pode falar, eu te escuto, link no post. Esse episódio eu gostei muito, eles falaram sobre como a gente escuta Deus, quando a gente não escuta Deus, essas coisas de escutar a Deus, né? Muito legal, gostei. Comentei lá minha impressão que eu tive, né? E gostei muito. E é isso aí, também outra indicação. O Alerta Crucial 13, com a participação mítica dele, do grande
Ed The Drummer. Opa, novamente aí essa indicação, né? Link no post. Link triplicado nesse post. Muitos links nesse post. Do Alerta Crucial ali. Não, pessoal, gente boa. Olha, hein? Aguarde novidades para o próximo episódio. Episódio 22, hein? Esperem o próximo, escutem o próximo episódio. Né? Que vocês vão ter algumas novidades. Então é isso, pessoal. Então esses foram os feedbacks desse último episódio. E esperamos os feedbacks desse episódio que você está escutando, né? Então, para no próximo podermos comentar 100% dos comentários, né, dos feedbacks que forem escritos, claro, né, se estiverem ainda ao alcance de nós lermos ainda 100%. Claro. Então tá, pessoal, até a próxima. Agora essa é a segunda gravação do início do podcast. Então, nós já tava lá no cão. Eu tava terminando. Nós chegamos no cão. Terminamos a vida de Vai, é quase 11 horas já. Nós vamos ter meio de mês. Então vamos rapidão, hein? Rapidão, sem... Tá gravando agora, vamos lá. Então, pessoal... Então, pessoal... Vai lá, vai. Então, pessoal, como comentado, a gente vai gravar sobre Noé, não é? Não é? Sim, acho que tá... Pera aí, pausa pra... Vai falando aí, Jair. Tá falando. Fala aí, Jair. O que mais pesquisar da vida de Noé? Tá, mas agora vamos mudar... Não, pode falar disso aí. Tá, então deixa que eu Pera aí. Tu tá lendo mesmo, por isso que tu sabe das coisas. Sacana.